aqui no nosso canal do YouTube, Delícias com Elívia Portela. Olha só, eu tenho um livro maravilhoso que é dele que eu vou tirar a receita de hoje. Tem um pão domingueiro. Você que tem um livro, aproveita, olha aí o seu livro colocando receitas para fora. Então vamos fazer uma receita do pão domingueiro, que é assim fantástico para lanche e para muita coisa. Por isso vamos aí colocar a mão na massa. Vamos lá. Bom, os ingredientes que eu vou colocar aqui estão todos abaixo do vídeo. Olha, açúcar, tenho também fermento biológico instantâneo e tenho água morna. Veja aí as quantidades abaixo, para quem não tem um livro. Eu estou fazendo a metade da receita que está no livro. Então faça isso, misture bem. Vamos cobrir e vamos colocar dentro do forno desligado, dentro do armário, para fermentar por 15 minutos. E é o que eu vou fazer agora. Vamos lá para o armário ou para o forno. Bom, e uma vez que você fez a fermentação, olha lá. Cobriu, levou para o local, olha como ela está. Fermentada. 10 a 15 minutos, depende do dia, depende do calor. Então, nesse momento, o que é que eu vou fazer agora aí? Eu vou colocar outros ingredientes que estão pedindo. Eu tenho aqui sal, mas você não deve colocar o sal em cima do fermento. Por isso, nós vamos deixar o sal aqui de lado. Vamos começar por o açúcar. É a segunda vez que coloco açúcar, na primeira vez foi também. O ovo, o óleo, poderia ser manteiga derretida no lugar do óleo. Tenho mais água aqui. Essa aqui não precisa ser morna, pode ser natural. E agora sim, depois que você dá uma misturadazinha aqui, aí você coloca o sal. Pronto. E nesse momento nós vamos colocar no motor da batedeira que vamos começar a colocar a farinha de trigo. Então, tiremos daqui esse material e vamos aqui ó, com um gancho. O gancho que a gente chama gancho de pirata, esse daqui para massas pesadas. Nós vamos começar a colocar farinha de trigo. Eu tenho aqui no final, eu digo a vocês quanto foi de farinha. Lá no livro está dizendo a quantidade, mas eu digo sempre, observem, vejam, porque depende muito do tipo de farinha que você está usando. Então vamos lá, já ligando aí devagar. Comece sempre devagar. Depois você vai aumentando aos pouquinhos. E assim você continua. Quando a farinha desaparecer, aí você vai colocar mais farinha. Você pode desligar, levantar e colocar mais farinha. Assim como você pode colocar farinha enquanto está misturando numa velocidade mínima. Com muito cuidado para a farinha, para a colher não cair aí dentro, não é? Senão, adeus máquina e adeus massa. Começa e faz a mesma coisa. Depois que ela acelera, ela junta de novo. Desliga, levanta e vamos colocar mais farinha. E assim é o que eu vou fazer até o final, até obter uma massa enxuta. Pronto. Vamos continuar fazendo a mesma coisa. Devagar, vai aumentando e ela começa a trabalhar. Bom, e observe que é uma massa que solta com facilidade da tigela. Daí, nesse momento a pedra, a mesa onde você vai colocar, a bancada tem que estar polvilhada com farinha de trigo, não é muita. Você coloca a farinha e afasta. E agora aqui, ó, vai trabalhar com essa massa assim. Olha que massa maravilhosa. Um espetáculo de massa que dá para fazer sanduíche, dá para fazer muita coisa. Daí, é a massa do pão domingueiro. E aqui você pode fazer pão de forma, pão de assadeira, o que queira fazer, recheado ou não. Por isso, eu vou fazer alguma coisa com essa massa. Aí o que é que eu preciso agora? Que ela descanse aqui uns 10, 15 minutos. Como? Eu vou colocar farinha de trigo, vou colocar ela aqui em cima, vou cobrir e vou deixar aqui 10 a 15 minutos coberta. Para daqui a pouco nós fazemos um pão bem diferente. Vamos lá. E depois de 10 a 15 minutos, observe, ela cresceu, tá? E aí o que é que você vai fazer? Então, nesse momento, você vai dividir em partes. Olha, vai aqui do meio para lá, depois do meio para cá. Fiz em duas partes.
Vou aqui no meio, vou dividir então em 4 partes. Cada parte dessa eu vou dividir no meio. Então vou ficar com 8 partes. Aí, ó, 8. Mais uma. Aí. Tenho 8 partes que vou pegar essas 8. Vou separar. Observe bem. Então vou tirar daqui, tirar daqui. Tenho ela aqui na minha mão, tá vendo? Vou deixar aqui. Eu posso dividir aqui ou posso dividir aqui fora. Vai ser isso. Aí, ó. A mesma coisa com essa. Posso dividir aqui dentro mesmo em 8 partes. Toda ela ficará 8 partes. Eu prefiro, sinceramente, fazer fora. Então, chego aqui, retiro. E aqui fora eu divido no meio. Aí eu terei tudo isso que você está vendo aí, ó. A mesma coisa farei com as outras, as demais. Retiro e põe lá do lado. Depois, vou pegar cada parte dessa, vou polvilhar farinha de trigo, vou pegá-las, olha, e fazer uma bola. Aí, fazendo isso. Faço aqui uma bola, ó, leva para baixo, tira o excesso de farinha. E aí você vai fazer essa trouxinha, coloca aqui e faz uma bola. Bom, e observe aí que eu fiz todas as bolas, observe. Então aí tem o 3, 7, 11, 14, 17, 18. 18 bolas eu tenho. Então o que é que nós vamos fazer aí agora? Nós vamos então pegar farinha de trigo, polvilhar aqui a mesa e vamos fazer essas bolinhas em disco. Por isso, ó, passe de um lado, passe do outro. Com o rolinho você vai passar também farinha de trigo aqui nele e vamos abrir sem espremer muito, sem botar muito peso e fazer um disco, como se fosse uma pizza. E por falar em pizza, essa massa também é excelente para pizza. Nesse caso, quando é para pizza, você diminui a quantidade de fermento, põe apenas 1,5 colher de chá. Aí você tem uma massa de pizza sensacional. Eu aqui agora vou pegar um patê. Eu tenho aqui um patê, olha, de calabresa. Calabresa com requeijão ou com catupiry moída. E aí você vai fazer isso aqui, ó. Coloque, espalhe sobre o disco. E com todas essas bolas eu vou fazer a mesma coisa. Disco, cobrir. E aí eu vou pegar o outro que já está aqui, observe, e vou botar em cima dele. Tá vendo? O que é que eu vou fazer? Isso aqui. Vamos deixar aqui de lado e vamos fazer com mais uma. Então, com mais uma aqui, a mesma coisa, ó. Farinha de trigo em cima dela. Coloquei aqui. Vou lá e abro devagar, procurando fazer o mesmo tamanho. Vá virando de vez em quando, que é para não ficar comprida. Deixa um disco. Então, levei para lá, também aqui do lado, deixando sempre um círculo. Bom, tá aí. Acredito que no mesmo tamanho. Vamos pegar esse e colocar em cima desse. Aqui em cima já sabe que vai o patê. Você vai espalhar o patê aqui na parte de cima. Aí eu vou fazer de 5 em 5. De 5 em 5 montinhos. Eu vou fazer para que vocês vejam, ó. Então, fiz isso. Deixa aí que eu vou abrir as demais que estão todas aqui, sempre intercalando e deixando, então, 5 montinhos, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá aqui. Eu tenho de 3 em 3, como eu falei. Pode botar de 5 se você quiser, a depender do tipo de forma. Eu vou usar essa forma aqui, que está untada com óleo e polvilhada com farinha. Aliás, ainda não polvilhei com farinha. Vamos lá. Polvilhar com farinha. Uma forma untada com óleo. Então, tanto de um lado quanto do outro, você vai fazer isso. Aí o que é que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar esses que estão empilhados, 3, e vou levar para lá e fazer uma espécie de um pastel. Olha aí, apertadinho que nem um pastel. A mesma coisa aqui, outro pastel. Já tem outro aqui, tenho mais um aqui.
Então, 4 pastéis. Esses 4 pastéis eu vou levantar, vou chegar aqui na forma e vou encostar, nesse sentido. Vou pegar esse outro, colocar na frente. Olha aí, olha o sentido deles. Vou pegar esse outro aqui. Esse outro de cá, do lado de cá. Observe. Enfim, enchi a forma com esses pastéis. Achatei um pouquinho para que unam. Tá aí, todos eles. Agora aqui é só pincelar com gema misturada a um pouco de azeite de oliva. Aí vou pincelar toda ela, se você quiser. Pode colocar orégano, pode colocar gergelim, pode colocar chia aqui por cima, polvilhando. Leve para crescer, a depender do local, uns 25 minutos, 30 no máximo. Ele vai estar bem crescido. Depois de levar para assar numa temperatura de 170 graus. É um pão delicioso que você pode colocar o recheio que você tiver. Eu coloquei calabresa moída misturada com queijo cremoso. Tá aí, ó. Vai crescer. Como eu falei, põe aqui em cima o que você tiver. A outra ideia é essa aqui, ó. Tá aqui o disco, você vai virar, vai fazer isso. Observe. Depois vou fazer isso. Tá aí, apenas uma vez. Vou pegar uma forminha. Olha aí, descartável, untada com óleo. Vou fazer isso. Aí vou chegar aqui em cima, fazer dessa maneira e colocar dentro da forminha de pé. E ela fica assim, como estão eles. Tá vendo? É o que eu vou fazer com mais essas outras 2 bolas. Abrir, rechear e botar em 2 forminhas. Também pincelar aqui em cima, deixar crescer para depois levar para assar. É isso que nós vamos fazer, tá bom? Vamos lá, então, colocar para crescer e terminar essas 2. E olha só, já crescido desse jeito, deixei no forno desligado ou então no armário. Lembra que eu pincelei antes com gema com um pouco de azeite de oliva? Tanto o nosso pão maior quanto os menores estão aqui também, olha. Eles agora vão entrar no forno na temperatura 170 graus, já ligado, já está ligado uns 5 minutos antes. Então vamos agora para o forno. Bom, e essas foram as nossas delícias de hoje. Quando eu digo delícia de hoje, claro que serão as delícias de sempre, né? Então, na próxima semana faremos mais pão. Eu vou passar praticamente o mês inteiro. Toda sexta-feira ou sábado faremos aqui pães. Aqui no YouTube. Aqui no nosso canal Delícias com Elíbia Portela. Por gentileza, o que é que eu peço para você fazer? Se cadastrar. Convide mais amigos. Isso é muito bom. Que aí vai me dar mais força para poder fazer mais coisas gostosas com vocês, tá bom? Então, clicar no sininho, vamos lá, convidar os amigos, compartilha a receita, manda para as pessoas que gostam de pães, e não só de pães, como tantas outras receitas que nós temos aí para vocês. Lembrando a todos vocês também, e na próxima quarta-feira, nós vamos ter uma aula especial. É uma aula com a massa mágica. E essa massa mágica vai acontecer numa live. Essa live é gratuita. A única coisa que você vai pagar é a inscrição de apenas R$30. Esse curso custaria R$150 a R$180. É uma massa mágica e dessa massa nós fazemos, olha só quanta coisa, 6 tipos de salgados, inclusive tortas, quiches. Uma torta maravilhosa. Faremos empadas comerciais, faremos biscoitos, salgadinhos para petisco, fazemos são 6 tipos de iguarias deliciosas para você vender. Não vamos falar em fazer para comer, vamos fazer para ter lucro também. Pode vender e pode comer, mas olha, primeiro pense nisso. A situação está devagar. As pessoas estão sem emprego e são nelas que vocês vão agora toda quarta-feira, praticamente eu terei uma aula assim. É uma aula chamada Faça e Venda. E aqui nós vamos ter sempre esse mês pães. Olha meus pães que saem todos desse livro. Esse livro também você encontra aqui no Centro Culinário Elíbia Portela, que tem o telefone. Olha o telefone passando aí, 719 99534487. E nele você encontra várias receitas de pão delícia da Bahia. Mas eu digo sempre o seguinte: a aula em primeiro lugar. A receita ajuda muito, mas tem que ter técnica, e a técnica está na aula.
Se prepare que vem aí muito pão, mas muitos pães para vocês, assim como pães delícias também. Nós vamos ter mais e mais cursos de pão delícia. Se eu quero hoje, vamos dizer, você quer hoje aprender a fazer pão delícia? Entre em contato com esse telefone e peça. É isso, você tem que saber que aula é fácil de fazer. A aula de Elíbio Portela é só você usar esse telefone que você consegue ter em casa rapidinho. Eu aguardo vocês. Meu beijo grande, um bom final de semana, fiquem com Deus. Tchau, tchau.